É isso aí, bom dia. Fala minha galera do terceiro ano. Sejam bem-vindos ao nosso segundo bimestre. Mais uma vez, satisfação estarmos aqui em mais uma aula virtual. E breve, com fé em Deus, nós vamos voltar às nossas aulas frente a frente e os nossos bate-papos. Após o encerramento do nosso primeiro bimestre, nós vamos dar início ao segundo com algo maravilhoso, algo encantador de se falar, de se debater, de um bate-papo. Vamos começar com um bate-papo para a gente ter informação. E aí vocês podem se perguntar, o que é que esse assunto tem a ver com educação física? Tudo, porque é um assunto extremamente interessantíssimo que eu separei para nós darmos início ao nosso segundo bimestre. E o nosso assunto é nada mais, nada menos que nós iremos tratar hoje sobre cultura. E aí eu acho que muitos de vocês devem se perguntar, o que é cultura? O que é cultura? E aí eu digo resumidamente para vocês, cultura é tudo. Cultura é nossa raiz, cultura é nossa identidade. Cultura é o que nos move, é o que nos faz viver, é o que nos faz buscar a nossa história. Isso é cultura. E aí, antes de nós entrarmos profundo nesse conteúdo, eu separei para vocês uma citação que diz: a cultura é tudo ou todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades que são adquiridos pelo homem como um membro de uma sociedade. E aí o nosso conteúdo a gente expressa dentro da nossa introdução, a gente vai falar o quê? O que é cultura? As expressões de sua cultura, a identidade cultural, etnocentrismo, relativismo cultural. Prestem bastante atenção nesses conceitos onde vamos estar abordando a cultura, porque nós vamos ter um trabalho magnífico que vocês irão produzir perante esse conteúdo, ok? Então, cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente diz que cultura é todo o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade. Não é isso mesmo? O que foi dito na citação? E ainda mais acrescentado. Cultura também é o modo como os indivíduos e comunidade respondem às suas necessidades e aos seus desejos simbólicos. Os símbolos, a simbologia. E aí vocês vão pensando, que simbologias, que símbolos? Vamos dar exemplo da questão de sagrado, profano. O que é o sagrado para um, o que é profano para hoje. Os símbolos religiosos, vamos dar um exemplo. É uma ação simbólica, ok? Então, podemos dizer que tudo o que faz parte do mundo humano é cultura? Claro que sim. Se as necessidades de um grupo são complexas, logo a cultura também é complexa. Quando as necessidades são mais básicas, a cultura também é menos complexa. Ou seja, somos todos iguais perante nossas diferenças. E aí entra até lá naquele do nosso no conteúdo, no término do conteúdo aí, do bullying. Somos todos iguais perante nossas diferenças. Então, como lá como aqui, ou como lá como cá, nós devemos respeitar. Devemos respeitar as opiniões, devemos respeitar as religiões, respeitar as crenças. É a palavra-chave, é a palavra que comanda todo esse acervo, é o respeito. Porque todas as pessoas ela têm cultura, todas as pessoas são culturas. Cada um de nós somos uma cultura viva. Por quê? Porque ao longo do tempo nós fomos sendo moldados ao que está na nossa atualidade. Ok? Então, diante disso, a cultura é a vida total de um povo,
é a herança social que o indivíduo adquire de seu grupo, ou pode ser considerada também a parte do ambiente que o próprio homem criou. Malinowski ensina que a cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores herdados, ok? Então vamos lá. Dentro disso aí surge uma gama, ou seja, uma miscigenação de cores, de raças dentro do nosso país. Uma mistura onde se colocou dentro de um liquidificador, deu uma batida e aí vem a pluralidade cultural. O que é isso? Pluralidade cultural. Temos que aceitar que há uma existência de várias culturas. Por quê? Tanto as necessidades e os desejos, eles variam de grupo para grupo, quanto a maneira de suprir a ambos. Ela é múltipla. E se olhar ao nosso redor para constatar que a própria cultura brasileira, ela é bem diversificada e é composta por muitas culturas. Por isso que somos um país de miscigenação de cores, somos um país de pluralidade cultural, ok? Então, dentro disso é onde vai surgir os bens, as ideias. O que seriam os bens? Os bens eu vou dar um exemplo. A Catedral de Brasília é um bem. Artefatos, cerâmicas indígenas. Ideias, tem uma fábrica brasileira de ideias, aonde você expõe as suas ideias para inovadoras. Vamos dar um exemplo que o Prêmio Inovar é onde surge várias ideias para as constituições, ou para a Constituição, ok? E os processos técnicos, vamos dizer quais? O agronegócio brasileiro. É o processo que vem em evolução, os processos técnicos, o como arrancar a lavoura, o como plantar melhor, como ter a forma de colher. Hábitos alimentares também estão envolvidos na cultura. Cada cultura, cada país tem os seus hábitos alimentares. Exemplo, lá na China tem aqueles hábitos de comer grilos, de comer gafanhotos e entre outros. Quando vem para o Brasil, nós achamos totalmente estranho. E aos nossos olhos que é estranho, para eles é completamente normal, ok? E uma outra ação que está inclusa dentro da cultura são os valores. São os valores que são impostos pela família, ok? Então, cultura, em seu sentido lato antropológico, consolida o que costumamos chamar de tradição, pois compreende os usos e costumes, os modos habituais de um grupo, de se comportar, trabalhar e pensar. Ele também se cristaliza magnificamente nas instituições. Então, não só passa pelo lado familiar, lado político, mas também é incrementado dentro das instituições. Um exemplo, as igrejas têm as suas, cada uma tem a sua cultura, tem o seu modo de agir, de pensar, de viver. Família, ações tradicionais, ações contemporâneas, ok? Vamos dando continuidade e prestem bastante atenção no nosso conteúdo. Os valores chamados de humanos são valores e princípios baseados nos conceitos morais e éticos de uma sociedade. Morais adquiridos de geração por famílias, por alguém que lhe ensina. E o ético criado para organizar a sociedade, as leis, os nossos direitos, os nossos deveres. Eles definem a forma de relacionamento entre as pessoas e, por consequência, o relacionamento e funcionamento de uma sociedade
Desta forma, estes valores podem ser considerados como a base dos relacionamentos humanos e sociais. Sendo assim, funcionando como um conjunto de normas que pautam as interações humanas e as decisões. Entre os valores humanos mais importantes, que é o que, se prestarmos atenção, falta na nossa sociedade hoje, é o respeito entre as pessoas. Empatia, sentimento de solidariedade, que deu uma aumentada devido a essa pandemia, mas ainda falta bastante. Cordialidade e entre outros vários fatores. Mas a palavrinha-chave é o respeito. O respeito é quem move a sociedade. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a cultura do outro. E aí é onde a gente vai já entrar no etnocentrismo, no relativismo cultural. Ou seja, também, voltando a falar dessa ação, são valores importantes para uma boa convivência. E aonde eu acabei de falar, é a noção de justiça, a honestidade, a humildade. Ok? Então, nesse sentido, a cultura ela tem uma função instrumental. Qual? Serve para nos treinar a viver dentro de uma determinada comunidade, conhecendo direitos e deveres, olha a ação ética, regras de funcionamento, possibilidades e proibições. Sendo a cultura uma construção dos grupos humanos anterior a cada um de nós precisamos aprender os modos de quê? Os modos de nossa cultura. Precisamos aprender a conviver, pois ser humano sem cultura é um ser humano vazio de conhecimento. Pergunte, você conhece a sua cultura? Você sabe a cultura de sua cidade predominante? Então, se conhece, você está dentro da sua identidade cultural. Se não conhece, procure conhecer a história da sua cidade, as culturas, as raízes de onde você vive, pois a cultura é a sua identidade, ok? Dentro disso, surge a aquisição e a perpetuação da cultura em um processo social e não biológico, resultante da aprendizagem. É o que eu acabei de falar. Tanto a aprendizagem, ela vem na ação assistemática, a família, vai passando de geração para geração, como a educação sistemática. Vou dar um exemplo da escola. Instituição. Lembra que eu falei anteriormente da questão de família, política e instituição? A escola entra nessa instituição. Também por pautar conhecimento e valores sobre cultura aos vossos anseios de aprendizagem, a conhecer, a buscar essa cultura. E aí, a gente entra agora naquela questão: existem culturas superiores a outras? Interrogue-se. Existem culturas superiores a outras? E aí eu vos digo: não. Mas para o indivíduo etnocêntrico, existe. Mas para o indivíduo que respeita a todas de uma maneira por igual, não existe. Por quê? A cultura na sociologia, ela representa o conjunto de saberes e tradições de um povo, pois estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade, a comunidade que você vive, o seu bairro e a sociedade em geral dentro da sua cidade. A partir dessas necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões a serem seguidos, comportamentos que geram determinada estrutura e, através disso, uma organização social. Pois bem, o etnocentrismo ocorre quando consideramos nossos hábitos ou condutas superiores aos de outrem, e isso pode gerar preconceitos não fundamentados. Por quê?
não existe cultura melhor que a outra. Aos nossos olhos, o que é bom para um, outro já não acha. Não existe esse negócio de minha cultura ser superior ou inferior. Cada cultura pertence a cada sociedade, a cada comunidade, a cada país. A cultura ela é ímpar, ela é de cada um. Ela permanece no seio e no antro de cada ser. Basta você buscar conhecer o envoltório da cultura, buscar a sua identidade cultural. Pois a cultura ela é uma das condições não só da nossa identidade social, mas também da nossa identidade pessoal. Identidade pessoal, como assim? Vocês devem estar se perguntando. E aí eu aprofundo mais ainda a história do modo como vivemos, interpretamos e interiorizamos as experiências que sobre um fundo biológico e sociocultural marcam o nosso desenvolvimento dentro de uma sociedade. A identidade pessoal, ela constrói alguns aspectos na interação com os outros, assimilando e reagindo aos padrões culturais do meio em que nascemos, vivemos e somos educados, formando uma imagem de nós próprios ao diferenciarmos dos outros e com base nas experiências que vivemos e no significado que lhes é atribuída. Pois, diante disso, a identidade pessoal de cada um designa um modo singular, único e relativamente constante de agir, pensar e sentir, resultante da integração e apropriação ao longo da vida da influência hereditária, ambiental, dando significado ao que atribuímos às experiências que vivemos por meio da cultura, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família. Então, a cultura, a nossa identidade cultural, ela se caracteriza dentro da nossa sociedade por duas atribuições. Ela caracteriza por ações materiais e imateriais. E aí eu vos dou exemplo. O que é uma cultura material? Consiste em todos os objetos tangíveis que fazem parte da cultura de um povo. Podemos dizer o arco, flecha, o artesanato indígena, o berimbau, o atabaque. São culturas materiais de um povo, de uma raça. Ou melhor, os utensílios, a vestimenta e até mesmo as construções. Boneco de Olindas, vamos dar exemplo, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, as baianas do acarajé, as suas vestes. Então isso é cultura, isso é Brasil, isso é a miscigenação de cores, de raças, de conhecimento. Diante disso, a não material, ela abrange aspectos intangíveis da nossa sociedade, como crenças, costumes, artes, difundidos através das gerações. O frevo, o forró, o carnaval, as religiões, as danças, são uma cultura não material, que você não pode tocar, ok? E aí, nessa junção, surgem os elementos de cada cultura, ou seja, as especificidades de cada cultura, da abrangência que a cultura tem, da influência que tem em nos moldar. Ou seja, traços culturais, que são os menores elementos que permitem
a descrição de uma cultura. Quando pensamos em índio, pensamos nos seus traços, na cor, no cabelo, pensamos nas suas vestes, pensamos nos seus desenhos, ok? Complexo cultural, um outro traço, que consiste no conjunto de traços culturais associados, formando todo funcional. Exemplo, carnaval, samba, um complexo cultural. E aí a gente chega também no comportamento generalizado e regularizado, que chamamos de padrão cultural. Ele estabelece o que é e o que não é aceitável na conduta dos indivíduos pertencentes a um determinado grupo. Imaginem, aí vamos colocar, imaginem alguns grupos que surgem e que vêm surgindo e aceita ou não aceita, você é permitido ou não dentro daquele grupo, ok? Temos grupos de rock. Então, olha aí. Área cultural. Refere-se a um território relativamente pequeno em relação ao da sociedade global, onde os indivíduos compartilham os mesmos padrões de comportamento e possuem traços complexos culturais semelhantes. A escola. Temos que seguir regras, estudar, fazer tarefas, mas muitos não conseguem seguir, ok? Então, vamos dando prosseguimento. Espero que a aula esteja bem legal, vocês estejam compreendendo o quanto é importante você conhecer a sua cultura, a sua raiz, a sua identidade pessoal. Não RG, mas cultural. Subcultura. O que é? De onde vem? Para onde vai? Isso aqui é considerada como um meio peculiar de vida de um grupo menor dentro da sociedade, pois não está necessariamente ligado a um espaço geográfico. Skatistas, pessoas que curtem rock, pessoas que curtem samba. Compreenderam? E aí, dentro desses aspectos, tudo é onde vem alavancar, crescer, que é o crescimento do patrimônio cultural. Vamos dar um exemplo do nosso crescimento de um patrimônio cultural. A capoeira, que ao passar por várias difusões, várias divergências, marginalizada, de pessoas sofrerem, ela hoje é reconhecida no nosso país e melhor, ela é expandida para o mundo. O crescimento do patrimônio cultural capoeira vem aumentando e crescendo cada vez mais. Há pessoas dentro de outros países, dentro do nosso próprio país, que vivem da capoeira, vivem do patrimônio cultural brasileiro e baiano. É a nossa capoeira. O crescimento exacerbado das práticas, abrangendo, saindo das ruas, das praias, indo para as academias, todos praticando. Então, o enriquecimento do patrimônio cultural se dá por dois meios. A invenção, que é a combinação de traços culturais já existentes, dando como resultado um traço cultural novo. A gente pode dar, eu vou continuar dentro da capoeira. No início, se tinha o berimbau, o atabaque. Depois veio entrando o pandeiro, cachixi, agogô. Depois veio entrando ao jogo com sapato. Sapato não, perdão. Indo para as academias, algo novo, indo para outros países. E a difusão. O que são a difusão? São alguns traços culturais que podem se difundir também em locais diferentes do que ele surgiu. O grande exemplo, a nossa capoeira.
que vai sendo difundida, inovada, acrementada. Exemplo, saiu da Angola para entrar sendo difundida na regional. Saiu da regional da Bahia para ganhar o mundo, ok? Então vamos dando continuidade na nossa aula. Essa difusão, ela permite um contato entre culturas, um choque entre as culturas, que é chamado entre ação de aculturação. O que seria? Não xinguei vocês, ok? Aculturação, processo pelo qual duas ou mais culturas diferentes, entrando em contato constante, originam mudanças importantes em uma delas ou em ambas, ok? Eu dentro da minha cultura, a Angola entrou dentro da regional e hoje nós temos a capoeira contemporânea, ok? A marginalidade cultural, aqueles que não conseguem se integrar completamente em nenhuma das culturas que os rodeiam e ficam à margem da sociedade. Aquelas pessoas que ficam transitando por outra, ok? Vai num lugar, vai no outro, não tem definição de sua cultura. É o que vem também a seguir, pegando esse ensejo, a contracultura. A contracultura. Os hippies. Contracultura são pessoas que contestam certos valores culturais vigentes, opondo-se radicalmente a eles. Esse movimento é chamado de contracultura. Já tivemos há algumas décadas atrás os hippies. As pessoas que tinham a sua própria cultura, que não iam com a cultura dentro da sociedade, que a sociedade impunha aquela cultura, tinham seus próprios valores, suas próprias éticas, seus próprios direitos, seus próprios deveres. Essas são as pessoas da contracultura. Como o nome já diz, contracultura. Eu estou de acordo com, não estou de acordo com aquela cultura. Ok? Dentro dessa ação de contracultura, de marginalidade, pessoal, marginalidade cultural, há uma socialização e um controle social dentro dessas ações pertinentes ao que nós estamos comentando. Como assim? Surge aí o quê? Russell, citado por Hélio Inforzato nos Fundamentos Sociais e Educação, ele diz que 9/10 de tudo que você faz, diz, pensa, sente, desde que se levanta de manhã cedo até que vai para cima de noite, você diz, faz, pensa, sente, não como expressão própria independente, mas em conformidade inconsciente e sem crítica com regras, regulamentos, hábitos grupais, padrões, códigos, estilos e sensações que existiriam muito antes que você nascesse. Bem complexa, não é isso? Mas a gente vai estar ao longo, irão clarear mais essa citação, ok? Sociabilidade. Sociabilidade. A sociabilidade dentro da cultura é a tendência natural para viver em sociedade. É desenvolvida através do processo de socialização pelo qual o indivíduo se entrega no meio em que nasceu, assimilando assim a sua cultura. Socialização, ato de transmitir ao indivíduo os padrões culturais da sociedade. São as formas pelas quais a sociedade inculca os valores do grupo na mente de seus membros, a forma com que trabalha os valores, ok? Sendo assim, dentro desse controle social, a primeira agência de controle é a família. Logo depois vem a igreja e, por último, a escola e o Estado. São os pilares do controle social ao impor limites, regras, valores, ok? Pois o controle social ele pode ser difuso ou informal, institucionalizado ou formal. São as funções de controlar, ou seja, de ordem social, de proteção e de eficiência. Ok? E aí a gente entra
no que eu acabei de falar com vocês já no início. Não há cultura melhor ou pior do que a minha, ok? A minha cultura não é inferior à sua, nem a sua é a minha. A gente fala de etnocentrismo e relativismo cultural. No etnocentrismo, como vocês estão vendo na charge aí em cima, tudo coberto menos os olhos, porque é uma cultura machista, cruel e dominadora. No outro, a do país islâmico diz tudo descoberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Roupas diferentes, pensamentos iguais. É o que é estranho para um, para outro não é. O que tenta ser superior para um, quando o outro olha a sua também, ele não vai se sentir inferior. Sempre vai ter a questão de que a minha vai ser melhor que a sua. E a gente vai compreender essa ação agora. Etnocentrismo. Palavra bem bonita, não é isso? Bem diferente. Etnocentrismo é o conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultural o centro de tudo. Portanto, um plano mais importante que as outras culturas e sociedade. O termo é formado pela justaposição da palavra de origem grega, etnos, que significa nação, tribo ou pessoas que vivem juntas, e centrimismo, que indica o centro. O indivíduo etnocêntrico considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras culturas. Isso pode representar um problema, porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundamentadas. Para Karl Marx, as ideologias do etnocentrismo buscam argumentos para se justificar em diferentes momentos da história, já que consciência cultural evoluía de acordo com o movimento presente, ok? Relativismo cultural, o que é? É uma corrente de pensamento ou doutrina que tem como objetivo entender as diferenças culturais e estudar o porquê das diferenças entre culturas distintas. Ou seja, vem abordar as diferenças de uma forma apaziguadora. Enquanto o etnocentrismo não dá a mínima para apaziguar, o relativismo cultural vem a acalmar os ânimos, pois ele busca entender os valores culturais de uma sociedade a partir dos padrões vigentes neste grupo social. Ele busca compreender, entender. Ele respeita. Ele quer entender. Exemplo, as mulheres na parte de alguns países asiáticos, elas são circuncisadas a não ter